Se a gente já tinha visto o Asta chegando solando, fortão no capítulo 288 de Black Clover, meu amigo, no 289 a gente viu o tamanho do crescimento, do poder do nosso anão bombado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, depois da vinheta. O capítulo 289 chega com Asta cortando o Naamah no meio, que é um dos demônios lá, que estava junto da Lilith lá, enfrentando o Nat, e depois, né, começou a enfrentar o Asta quando ele chegou para salvar a vida do Nat, lá no capítulo 288. E ali a gente pode ver um pouco mais, né, dessa transformação do Asta e do crescimento do poder dele, não só do poder, né, e de outras coisas que também cresceram, mas calma que não é o que você tá pensando. A gente viu que ele, com essa fusão junto do Lieb, ele ficou assim extremamente forte, muito mais forte, inclusive, que o vice-capitão Nat. Tanto é que o Nat já tinha mostrado que tinha ficado impressionado. Só que o Asta sim venceu lá o Naamah, cortou ele no meio, coisa que o Nat não teve capacidade de fazer, não porque ele é ruim ou fraco, mas porque esse demônio é realmente muito forte. Só que no momento em que ele corta, a gente não vê a Lilith, que era outro demônio, o companheiro dele ali, triste ou, sei lá, preocupado com isso. Na verdade, a Lilith ficou feliz em ver o demônio parceiro dela lá cortado no meio. Por quê? Se você já tinha reparado antes, eu imagino que você deve ter percebido, esses dois demônios são muito parecidos. Na verdade, na tradição zoarística, o Naamah que a gente conhece de Black Clover é um demônio feminino, então é uma mulher, é a Naamah, e é irmã da Lilith. Inclusive, em outras tradições também diz que esses dois demônios, né, essas duas demônias são muito próximas. E isso é bem retratado ali no Black Clover. Tanto é que eles estão sempre juntos, apesar de ter havido aí essa mudança na questão, né, do gênero do Naamah. Então, por isso, bem provavelmente, que a gente viu ali que eles são retratados muito que parecidos, né, com diferença ali em alguns aspectos, né, do chifre de um que é diferente do outro também, só que eles têm metade do corpo branco e metade preto, o que dá a impressão que originalmente eles eram um demônio só, todo preto ali, né, com o corpo todo preto e tal, que se partiu em dois, dando a origem a dois novos demônios. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre o Naamah e a Lilith, porque tem muita coisa bacana para falar sobre eles, mas aqui no caso, quando o Naamah é partido no meio, a Lilith fica feliz porque ela vai poder pegar aquela outra metade do corpo e voltar para aquela forma original, fazendo aquela fusão e ficando bem mais forte. Na verdade, dobrando o poder que ele tem, né? Que eles têm ali, se transformando num demônio só superior. O poder dessa fusão acaba crescendo absurdamente, eles ficam muito fortes. Tanto é que você vê na cara do vice-capitão Nat a preocupação, né? Ele fala, meu Deus, o poder desses dois não para de crescer nunca, né? Que maldita hora para se fazer uma fusão. E realmente, sempre nesse momento em que a gente parece que a gente vai ganhar a batalha, acontece alguma coisa que o demônio tira poder do olho do furículo para poder ficar mais forte, e aí a gente tem a continuidade da luta, né? Senão também não ia ter graça. Só que o Asta não ficou nem um pouco preocupado com esse aumento de poder do demônio ali. Por quê? Porque ele não sente o poder, então ele não consegue ter essa dimensão do quanto cresceu. Já o vice-capitão Nat, que sente mana, sente poder, porque ele tem mana, né? Ele conseguiu ver o quão absurdo ficou o poder da transformação, da fusão ali, e sente que isso pode ser bem perigoso para eles, que eles têm pouquíssimas chances de vencer. E realmente parece que eles têm poucas chances de vencer, mesmo com o Asta tendo aí a capacidade de anti-magia dele, né? De poder cortar todas as magias. Mas como ele não tem magia, ele não tem noção, né? Ele não tem dimensão do quanto esse demônio ficou mais forte com a fusão. E aí esse demônio vai usar o quê? Ele sabe, inclusive, né? Do poder de anti-magia do Asta. Então, ali usando, inclusive, toda a inteligência que ele tem ali, né? Experiências em matar, torturar e fazer tudo. Ele sabe que se ele atingir outras pessoas, matar outras pessoas, ele vai desestabilizar a mente humana. Ele já entendeu que o Asta é uma pessoa muito apegada emocionalmente à vida, aos seus companheiros e à humanidade em tudo, né? Porque a partir do momento que o Asta chega ali para salvar o vice-capitão, o demônio já entende esse apego sentimental que o Asta tem à vida em si, então ele vai usar isso, vai usar as vidas das outras pessoas que estão ali para poder atingir o Asta, porque se você enfraquece o psicológico da pessoa, automaticamente você enfraquece o poder ou a capacidade de luta dela. Ela não vai ter mais aquela capacidade de raciocínio tão rápida, tão clara, e aí você vai ter uma chance maior de triunfar. Então é isso que esse demônio tá querendo fazer ali, abalar o Asta psicologicamente com aquela bola de poder gigantesca que ele
criou ali, matando as outras pessoas, desestabilizando o Asta para assim ter uma chance maior de vencer, já que é muito complicado lutar contra a antimagia do Asta. E o Asta, diante disso tudo, vê o crescimento do poder do demônio, mas ele não se abalou e ele fez algo para poder ficar ali, né, meio que no tete a tete com o demôniozão lá com aquela bolona gigante. Ele aumentou a antimagia dele, aumentou o poder dele, ele simplesmente sacou a primeira espada que triplicou de tamanho, ficou gigantesca, o poder dele cresceu, a espada dele cresceu, só ele não cresceu, né? Que ele continua parecendo um pônei rebaixado, tadinho. Mas mesmo assim a espada dele fica gigante, eu só quero ver a hora que a Noelle vê aquele espadão todo lá e foi pra cima pra poder partir aquela bola de energia no meio. E assim a gente está finalizando o capítulo 289. Só que antes de finalizar, a gente tem ali um quadro escuro, né, com dois sorrisinhos e um óculos assim baixando, e a gente vê que chegaram duas figuras que pareciam estar esquecidas na obra, parecia que elas tinham ficado meio de lado, que é o Zora e o Magna. E eu sei que tem muita gente que gosta desses dois personagens, eu particularmente gosto mais do Zora do que do Magna, só que eles chegaram ali, né, mostrou só um quadro com eles, mas já para poder mostrar pra gente que eles não são mais quem eles eram antes. Por que eu tô falando isso? Porque eles chegaram num contexto bem complicado da obra, em uma luta bem complicada, e aquele sorriso, a forma como foi demonstrado ali naquele quadro, mostra que eles chegaram muito confiantes e transformados em relação a poder. Ou seja, sim, eles chegaram ali para poder resolver o problema, ou então, pelo menos, fazer parte dessa resolução. Eles chegaram mais fortes e provavelmente nos próximos capítulos a gente vai ter aí alguns flashbacks de lembranças de alguns treinamentos que provavelmente eles passaram, ficando mais fortes, aprimorando os poderes deles, principalmente o Magna, né, tadinho, que acabou não treinando lá junto com a Noelle, né, e com o pessoal que ficou lá no outro reino. Então agora a gente vai poder ver o crescimento de mana, de poder, de magia deles e o quanto eles evoluíram. Eu tô bem ansiosa pra chegar a esse momento. E foi assim que a gente encerrou, com o demônio olhando pro Magna e pro Zora com uma carinha tipo... não gostei. Tava ali tirando onda com a cara do Asta e agora ele ficou sério do nada. É porque ele sentiu que os dois ali estão poderosos. Mas a gente vai descobrir mais sobre isso no capítulo 290.